Nesta semana, o Jornal do Meio-Dia vai abordar assuntos voltados para o universo da mulher. Saúde, economia, cultura, empoderamento, entre outros temas, serão discutidos com os nossos convidados. Hoje vamos conversar sobre o câncer de mama com a oncologista Caroline dos Anjos. Boa tarde, Caroline. Desculpa, dos Anjos, né? Já ia falar Araújo. Enfim, Caroline, esse é um assunto que interessa a todas nós, né? O câncer de mama, e por mais que se fale, se tenha muita campanha, a incidência ainda é muito grande, né? No Amazonas tem ainda o câncer de colo de útero, né? Então, o que você, como oncologista, que trata de tantas mulheres, que tem esses dados o dia inteiro, o tempo todo nas mãos, né? Todos os dias, como é que você avalia essa situação? Boa tarde, Andréia. Bom, como você falou, aqui no Amazonas, na nossa região, o câncer de mama não é o nosso principal problema. A gente espera para 2018 o dobro de casos de câncer de colo uterino em comparação ao câncer de mama, que é o mais incidente na população feminina no mundo todo. Quando a gente fala de câncer de mama especificamente, a gente precisa focar nos fatores de risco para que a gente consiga prevenir. As pacientes, de uma forma geral, elas precisam reconhecer os sintomas para que elas procurem ajuda médica precocemente. Porque quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores são as taxas de cura. Então a mulher primeiro precisa se conhecer, é a autopercepção das mamas. Se eu estou com as mamas simétricas, se eu tenho um nódulo que eu não sentia, se a mama está avermelhada, se tem alguma secreção saindo do meu mamilo que não era para sair. Além disso, a partir dos 40 anos, todas as mulheres, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, precisam fazer mamografia anualmente em associação com ultrassonografia das mamas. A gente estava falando também que seria interessante, como acontece nos Estados Unidos, esse trabalho de domiciliar, né? As pessoas que voltaram para a saúde, que trabalham com o tratamento e o combate ao câncer, visitar as mulheres em casa, né? Você já fez o exame, enfim. Isso no Brasil ainda não existe, mas seria interessante também, né? Sim. Isso é o que a gente chama de busca ativa. É quando os profissionais da saúde pública passam a buscar os casos na família dos pacientes para que a gente consiga fazer esse diagnóstico precoce. No Brasil, a gente tem busca ativa para controle de tratamento de tuberculose, por exemplo, para saber se o paciente está tomando a medicação para que a gente cure o paciente. Na oncologia a gente não tem, infelizmente. Mas se a gente conseguisse ter essa busca ativa, a gente conseguiria garantir, por exemplo, que a vacinação contra o HPV, que previne quase 100% dos casos de câncer de colo uterino, todos os adolescentes tomassem as 2 doses, porque a gente sabe que 47% só dos adolescentes foram completamente vacinados, ou seja, tomaram as 2 doses. Se a gente tivesse essa busca ativa, essa cobertura seria muito maior, reduzindo a nossa incidência dos casos de câncer. E tem os tipos de câncer que não pode ser prevenido, né? Não tem como você prevenir o câncer de mama, por exemplo, porque tem a questão da hereditariedade. Sim. E o câncer de colo de útero é possível, né? Sim. Como é que vocês trabalham isso no Amazonas? Assim, no caso, que tipo de orientação nós poderíamos dar para as mulheres, né, em relação a esses 2 tipos? De uma forma geral, o câncer de mama, 90% dos casos é o que a gente chama de caso esporádico, ou seja, eu não tenho ninguém na minha família e aparece o primeiro caso. 10% tem casos familiares, então existe uma herança genética associada. Quando a gente fala de câncer de uma forma geral, seja de mama, próstata, intestino, qualquer um deles, a gente precisa falar de hábitos de vida. A gente precisa comer bem, dormir bem, reduzir nível de estresse, não ter sobrecarga de peso, obesidade, sobrepeso. E a gente precisa ter uma vida longe do sedentarismo. E isso é o nosso papel. Invariavelmente, mesmo tendo todos esses cuidados, o envelhecimento celular é o nosso grande problema. Que aí quando a gente fica vulnerável a certos erros que vão gerar o câncer. O câncer de colo uterino, se a gente vacina nossos adolescentes, já é fornecido gratuitamente no nosso país desde 2014 para as meninas e a partir do ano passado para os meninos também, a gente consegue prevenir 100% dos casos de colo uterino porque são associados a uma infecção crônica pelo HPV. E uma coisa importante também, Caroline, citar, é que no caso das meninas, esse câncer de colo de útero, né, é mais prevalente porque a vida sexual começa muito cedo, né? É importante chamar atenção para isso também, né? Sim. Quais são os fatores os fatores de risco para essa infecção do HPV? O início da atividade sexual muito precocemente, a gente ter vários parceiros sexuais, e quando a gente fala de vários parceiros sexuais,
pela Organização Mundial de Saúde é se eu tiver 3 ou mais parceiros sexuais em um ano. Essas meninas, elas acabam tendo uma história de doenças sexualmente transmissíveis, outras não pelo HPV, que também é um fator de risco. Se eu tenho vários filhos, cada um de um pai. Então é importante essa educação da vida sexual nas escolas, orientando o uso de preservativo, orientando a importância de se fazer o exame de Papa Nicolau, que é o preventivo. Geralmente, 3 anos depois da primeira relação sexual, eu preciso estar fazendo o meu primeiro exame. O Ministério da Saúde no Brasil preconiza que a partir dos 25 anos todas as mulheres façam uma vez por ano. Então, com essas medidas de educação sexual, de controle dos fatores de risco e a vacinação, a gente reduziria os casos de câncer de colo uterino. Uma outra coisa que a gente estava conversando ainda há pouco, que eu achei interessante citar aqui para alertar também, é que o câncer, ele não aparece do dia para a noite, ele leva anos às vezes, né? Dependendo do câncer, dependendo da situação. E muitas vezes as mulheres são informadas que tem que se cuidar a partir dos 40, com 35 anos, caso tiver câncer na família, né? Mas isso poderia ser mais cedo, né? As informações, os exames, os cuidados, para que não chegasse até a doença, né? Evitasse realmente a doença. Na verdade, quando a gente fala de exame de rastreamento, é feito por uma mediana da idade que a população é diagnosticada. Então, para o câncer de mama, a partir dos 40 anos, a gente faz a mamografia, mas antes disso, a mulher faz o autoexame das mamas, porque ela é o nosso principal fator de diagnóstico precoce, é o que ela conhece da sua própria mama. Assim como o exame de preventivo. Se eu tive a minha primeira relação sexual, eu preciso ter o hábito de fazer o preventivo uma vez por ano, pelo menos 3 anos após a primeira relação sexual, para que eu consiga diagnosticar o que a gente chama de lesões pré-malignas. Então, o câncer, ele, independente da sua biologia, muitas vezes ele inicia na fase assintomática, que é quando a gente tem as maiores taxas de cura. Quando o câncer ele dá sintoma, ele traz aquele incômodo clínico, de uma forma geral ele já está mais avançado, o que prejudica nossas taxas de cura. Então esse diagnóstico precoce na fase assintomática é que entram os exames de rastreamento. Rastreamento, ou seja, eu faço sem sentir nada. E isso às vezes é difícil para a população entender. Ah, mas eu não estou sentindo nada, por que eu vou fazer o exame? Justamente porque sem sentir eu tenho câncer no estágio preventivo, precoce. Né? Exatamente. Exatamente. A última pergunta que eu tenho para te fazer em relação, tem como saber já algum resultado? É possível avaliar algum resultado com a vacina do HPV, nesses adolescentes, enfim, crianças? Né? Ainda não, por 2 motivos. No nosso país ela começou a partir de 2014, então ainda é muito cedo para a gente ter algum resultado. E o segundo fator que prejudica é a cobertura vacinal. Se a gente for pensar que a população que o governo está vacinando são meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 13 anos, é uma faixa etária muito difícil. E são 2 doses de vacina. A nossa cobertura vacinal foi muito pequena ainda. 100% desses adolescentes não foram vacinados. Então o tempo é muito curto e a nossa cobertura vacinal ainda é insuficiente. Obrigada pelas informações, Caroline. Parabéns aí pelo Dia das Mulheres, já agora, obrigada, né? Está pertinho. E que outras pessoas tenham mais informações a respeito dessa doença que é muito grave realmente. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E no próximo